Bom dia a todos vocês, já estamos de volta trazendo mais informações. Estamos no Garras, que fez uma grande apreensão, acabou estourando um depósito de drogas e armas em Campo Grande. 8 pistolas apreendidas de diversas nacionalidades. O delegado vai falar a partir de agora sobre como que foi essa ação. Bom dia, doutor. Como foi o trabalho aí de vocês para chegar a esse depósito aqui na capital? Bom dia a todos. A Delegacia do Garras tem como uma de suas atribuições a investigação de delitos que tenha um maior perigo ao policial que vai agir na situação específica. Perigo de confronto, ou perigo à integridade física, ou dificuldade de acesso por qualquer motivo. A partir dessa premissa, o Garras vem realizando algumas diligências, sobretudo com o intuito de localizar e apreender armas de fogo e objetos ilícitos que venham a participar desses crimes. Nesse âmbito, na data de ontem, dentre essas investigações, se apurava um possível paiol do crime, como assim é conhecido pelos criminosos, como sendo um local onde os criminosos mantêm vultosa quantia de arma e drogas, fazendo referência justamente ao termo paiol, onde eles armazenam todos esses objetos ilícitos e, eventualmente, os utilizam para o cometimento de crimes, seja pelo tráfico, seja homicídios e assim por diante. Durante essas investigações, foi possível a investigadores dessa unidade identificar quais seriam os possíveis locais e qual seria o suspeito dessa atividade criminosa. De posse dessas informações, foi feita uma diligência no local que se comprovou serem verídicas as informações inicialmente auferidas. Se localizaram nove pistolas, como são essas que os senhores estão vendo, todas elas de origem estrangeira, origem belga, turca, israelense e filipina. Além disso, se localizou 250 munições calibre 9mm, de origem argentina, e a quantia de 397 quilos de maconha. Uma vultosa quantia de droga, vultosa quantia de armas e munições também. A partir dessas diligências iniciais, iremos realizar novas diligências a fim de apurar outros participantes nesse crime, mas essa apreensão já se torna extremamente relevante com a quantia de armas e drogas e munições que foram retiradas das ruas, que eventualmente poderiam vir a ser utilizados em crimes extremamente graves. Esses crimes graves, você já tem alguma suspeita de algum mais recente que pode ter sido utilizado essas armas? Como a apreensão das armas foi na data de ontem, a gente ainda não tem informações específicas em relação a uma ou outra pistola ou armamento que tenha sido utilizado em algum crime, mas essas pistolas serão periciadas e todo o material será objeto de diligências nesse sentido e, eventualmente, pode vir a ser identificado como um instrumento de algum dos crimes. Esse local, que bairro foi? Residia alguém lá? Foi no Jardim Canguru e residia um indivíduo na residência. Esse indivíduo foi preso em flagrante, de 31 anos, e, ao que tudo indica, ele tinha conhecimento dos objetos ilícitos que estavam no local, mas alegou que não sabia exatamente do que se tratava e tudo mais. Há quanto tempo essas armas estavam armazenadas lá? A gente ainda está apurando essas informações pormenorizadas, mas acreditamos que ela não tenha chegado há muito tempo. Como é comum que isso aconteça, criminosos que guardam vultosas quantias de armas, drogas e objetos que para eles são extremamente valiosos, têm a prática de retirar esses objetos frequentemente de um local para o outro, para que dificulte uma eventual busca e apreensão e assim por diante. O processo de pedido de busca e apreensão é burocrático e, por isso, às vezes, eles utilizam desse subterfúgio e nós temos que utilizar de outros subterfúgios investigativos para conseguir realizar esse tipo de apreensão. Doutor, essa casa ela era alugada? Quem eram as pessoas que frequentavam esse local? O principal morador da residência foi um indivíduo preso. Ele residia juntamente com a sua mãe e o local, a princípio, não era frequentado não era uma boca de fumo, por assim dizer. Era um local que os criminosos que nós estamos investigando
frequentavam com o intuito de armazenar as armas de fogo, as drogas e as munições. Elas Seria um estavam consórcio? escondidas na casa, assim? Perdão? Elas estavam escondidas na casa ou estava... A residência, a parte da frente da residência era habitada pelas duas pessoas que ali moravam, um deles o preso, o outro a mãe, e a parte de trás da residência havia uma edícula onde estavam armazenadas tanto as drogas quanto as armas e as munições. Só creio que seja um consórcio envolvendo diversos bandidos que locam essas armas para poder cometer crime, devolvem e tem a participação de alguma facção criminosa? É possível que tenha participação de organização criminosa e também que tenha essa atividade criminosa que vem se apresentando corriqueira nas nossas investigações. Tudo isso vai ser objeto de apuração e nós vamos buscar elementos informativos nesse sentido, seja para eventual vínculo com associação criminosa, organização criminosa, ou outros suspeitos que venham a ter utilizado essas armas de fogo. Doutor, o suspeito, ele é daqui de Campo Grande, ele tem outras passagens? Ele é aqui de Campo Grande, ele não possui nenhuma passagem e isso fica até um alerta para nós. Muitas vezes nós nos deparamos com alguns indivíduos que cometem crimes eventualmente graves, seja um dessa natureza, que é absolutamente grave, ou alguns crimes violentos, e muito se questiona a respeito de passagens anteriores. Pode ser que aquele que cometeu um crime absolutamente grave não tenha nenhum envolvimento criminoso anterior, como é o presente caso. E isso tem se mostrado cada vez mais comum, principalmente porque uma das vertentes investigativas é justamente buscar aqueles indivíduos que têm algum tipo de passagem criminosa. Nesse caso, o indivíduo que não tinha nenhuma passagem criminosa estava de posse desse arsenal de armas e drogas. A mãe dele é uma idosa, ela sabia que as armas estavam armazenadas lá, ela veio para a delegacia para poder esclarecimento? Como ficou a situação da mãe? A mãe dele, no momento, não estava na residência. A gente vai apurar eventual conhecimento dela e participação dela nesse delito, mas, ao que tudo indica, ela não tem participação criminosa nessa ação. O suspeito tem profissão? A princípio, ele seria pedreiro, pelo que ele alegou. Essas armas serão periciadas para saber se teve envolvimento com algum crime de homicídio aqui na capital? Sim. A primeira providência que nós adotaremos em relação às armas é justamente essa, a de submeter o armamento à perícia para ver se eventualmente ele foi utilizado em algum crime anterior. Isso foi um duro golpe, né? No caso, na questão que foram várias armas retiradas, também uma quantia boa de droga. Com toda certeza. E essas ações realizadas não só pela Polícia Civil, mas também pela Polícia Militar, pelo trabalho de inteligência e repressão da Polícia Penal e Guarda Municipal, se consolida numa segurança pública de qualidade para o Mato Grosso do Sul. E isso não seria possível se não houvesse o apoio incondicional dos nossos superiores hierárquicos, tanto nosso superior hierárquico imediato, Departamento de Polícia Especializada, quanto o Delegado-Geral e a Secretaria de Segurança Pública. Esses resultados que necessariamente ocasionarão uma grande sensação de segurança para a população é um resultado de um esforço conjunto, praticado não só pelo Garras, porque nós não fazemos absolutamente nada sozinho, mas por toda a segurança pública do estado de Mato Grosso do Sul. Doutor, o senhor comentou a respeito da origem das armas, muitas delas, algumas, não sei, têm a numeração suprimida também. O senhor poderia comentar como esses indivíduos, como o crime chega até essas armas e qual é o uso comum dessas aqui? A forma de acessar esses armamentos são as mais variadas possíveis. Nós sabemos que o estado de Mato Grosso do Sul é um local que tem uma localização geográfica que possibilita um acesso mais fácil a armas de fogo, se comparado a outros estados. E a atividade investigativa em relação a esses delitos se torna cada vez mais difícil, porque, como foi dito, os criminosos eles utilizam de subterfúgios para que essas armas de fogo, esses objetos ilícitos, principalmente objetos ilícitos de pequeno tamanho, como uma arma de fogo, são facilmente removidos de um lugar para o outro. Então,
nós temos nos concentrado em atividades investigativas destinadas à realização de apreensões nesses locais em que, eventualmente, eles colocam o armamento e rapidamente retiram para um outro local. Assim que a gente consegue identificar um desses pontos, a gente intensifica todas as diligências para que seja possível um resultado positivo como esse. Doutor, essas armas estrangeiras, elas são fáceis de serem adquiridas? Como que eles conseguem adquirir, né, em tanta quantidade? Assim? A aquisição dessas armas vindas de outros estados passa por uma problemática extremamente complexa. Nós temos uma fronteira seca que faz divisa com dois estados e com dois países e que inevitavelmente facilita a importação dessas armas, mas em relação a essas específicas, a gente não tem nenhuma informação de que teriam sido oriundas de comércio internacional, pelo menos não essa primeira compra. Todavia, a gente vai buscar por meio de diligência saber qual foi a cadeia de comércio dessas armas e eventualmente conseguir localizar algum vendedor, quem sabe, que tenha importado esse armamento, que evidentemente não tem origem nacional. Doutor, há um tempo já a Segurança Pública Nacional vem estudando um possível elo, uma possível trégua entre o Comando Vermelho e o PCC, no caso. Então, na frente do Garras, foi possível notar alguma mudança, alguma alteração no comportamento das facções, dos criminosos, nesse tempo que essa suposta trégua e paz vem sendo discutida? Bom, a atividade do Garras, como eu disse, ela trabalha com aquelas situações mais complexas que envolvem a atividade policial, aquelas em que inevitavelmente causam algum perigo ao policial que vai realizar a diligência. Com base nisso, nós temos verificado que a quantia de armamentos apreendidos de indivíduos que têm o ímpeto de confrontar a equipe policial e essa sensação de possibilidade de atacar policiais, de realizar um confronto armado e de fazer ações que evidentemente se caracterizam como aquelas típicas de afronta ao Estado, como essas atividades de organizações criminosas, elas não se arrefecem. Conjunturas entre organizações criminosas acontecem, mas a ação específica daquele indivíduo que é voltado à prática criminosa desse tipo de crime, de ações violentas e tudo mais, ela não arrefece e não se modifica. E é o tipo de diligência mais complexa que se pode realizar no âmbito da Polícia Civil. Realizar o adentramento de uma residência, por exemplo, onde tem 8 armas de fogo, com munições e com potencial de confrontar toda a equipe. Então, apesar de toda a conjuntura e de todas as eventuais tratativas que se tem notícias em relação a organizações criminosas e assim por diante, o ímpeto individual do criminoso, ele se mantém, infelizmente. Obrigado, doutor. Parabéns A presença de todos vocês. Agradeço mais uma vez a toda a administração da Polícia Civil. Quero dizer que esse contato entre a polícia e a imprensa é absolutamente salutar. Nosso trabalho precisa chegar à população, a população precisa saber o que nós estamos fazendo e que nós fazemos em prol da segurança de todos, e esse tipo de interação é absolutamente importante. Então, agradeço imensamente a presença de todos vocês, agradeço aos nossos superiores hierárquicos que nos proporcionam estrutura para podermos beneficiar toda a sociedade sul-mato-grossense, e nos despedimos para uma próxima.